Olá, pessoal. Aqui é o professor Reginaldo e vamos hoje avançar com o nosso terceiro encontro, com a nossa terceira aula sobre dissertação. Hoje com o título Considerações Finais, o fechamento ou a conclusão da dissertação. Assista até o fim. Muito bem. Nós comparamos na aula passada o desenvolvimento dissertativo como a construção de um edifício bem fundamentado sob o alicerce, que nós chamamos de argumento. Ao sistema sinérgico de todo esse movimento do texto, que faz com que o texto seja maior do que a soma de suas partes individuais, nós comparamos com uma limonada na aula número 1. A analogia de hoje, ela se associa à metáfora de uma seringa de injeção, como bem vimos agora ao desenho de Eduardo Pinto. Pois bem, se nós observarmos bem as partes de uma seringa de injeção, nós vamos ver que elas podem ser facilmente comparáveis a, por exemplo, a agulha com a introdução, o bico com o elemento coesivo, o bulbo ou o corpo comparado ao desenvolvimento, enquanto o êmbolo com a conclusão. O remédio é a tese e o argumento, os elementos fundamentais e necessários. Pois bem, ao observarmos no que diz respeito à agulha, que estamos comparando com a introdução, a agulha é a primeira coisa que chama a atenção do paciente, quer seja criança ou adulto. Ela abre o caminho para a passagem do líquido curativo, rompe as resistências da pele de forma minimamente invasiva ou danosa. Deve sempre ser resistente para não quebrar e estar esterilizada, e possui várias espessuras. Pois bem, de igual forma, a introdução deve despertar o interesse do leitor, apresentar a tese que seja defendida, ainda que implicitamente, romper discordâncias iniciais de forma sutil. Ela deve ser convincente, sem extremismos ou preconceitos que contaminem a tese, e ter o tipo mais adequado ao desenvolvimento que ocorrerá. Pois bem, o bulbo ou o corpo do desenvolvimento é onde está o remédio, o líquido curativo. A dosagem deve ser medida adequadamente. Não deve conter ar ou bolhas e deve ser transparente para permitir a visualização do remédio. Semelhantemente, o desenvolvimento deve conter a argumentação, não deve ser prolixa e nem sucinta demais. Deve conter, de forma alguma, deve conter dissimulações, falácias, que são aquelas mentiras que parecem verdade, ou fuga do assunto. Ela deve ser clara, racional, lógica e objetiva. Pois bem, o êmbolo, que é aquele bastão que pressiona,
ela impulsiona a injeção do medicamento, efetiva o bombeamento do remédio, impedindo que seja regurgitado. Controla o influxo da dosagem do remédio a ser administrado e declina cada graduação alcançada no influxo do medicamento. Pois bem, metaforicamente, a conclusão induz a aceitação dos argumentos elencados no desenvolvimento, pressiona o entendimento sem réplica, circunstancia o assunto, sugere soluções e encerra o procedimento. Retoma cada ponto elencado no curso do desenvolvimento. Pois bem, então, retomando, quando vamos elaborar a nossa tese, pensamos numa pergunta hipotética e damos uma resposta declarativa. A argumentação baseada na causa e consequência pode utilizar alguns elementos coesivos, como isto se dá em virtude de quê, devido a, por quê, por causa de quê, e então apresentamos as causas. Para a argumentação no sentido de consequências, podemos apresentar os seguintes elementos coesivos. Por conseguinte, consequentemente, decorre daí que, segue-se que, então, portanto, assim. Apresentamos alguns exemplos comprobatórios com estes elementos coesivos, assim como, tal qual, semelhantemente a, similar a, com o mesmo papel de, análogo a, em comparação a, comparável a, retratado pela metáfora de. Pois bem, observe então que a conclusão possui alguns passos. Os elementos coesivos para as considerações finais de um texto dissertativo bem poderiam ser utilizados neste esquema que aqui eu apresento, escolhendo um deles de cada quadradinho. Pois bem, apenas como exemplo, poderíamos ter aqui, à vista de tal conjunto, ou apenas lendo os primeiros, à vista de tal nuvem de argumentos ora apresentados, constata-se que é urgente, convém, é imperativo, é vital, e assim por diante, apenas como elementos coesivos que conduzem a forma da construção de sua redação. Vamos lá, então, para o emprego dessas ferramentas. No exemplo que tivemos visto na aula número 2, aula passada, discutimos a construção da tese e do desenvolvimento do assunto violência. E estabelecemos a tese com a pergunta: será que, com uma declaração afirmativa de que o fenômeno natural, já aceito pelas ciências antropológicas, de que a violência gera mais violência ainda, pode ser comprovado em pode ser comprovado em todas as esferas do comportamento social humano. A causa. Escolhemos ali um elemento coesivo, isto se dá em virtude de que, e apresentamos uma das causas. Há potencialmente em cada ser humano forte predisposição à violência, e ao ser estimulada por fatores externos ou internos, vem à tona quando falham a educação, o autocontrole ou alguma restrição de revide. Para a consequência, usamos, então, o elemento coesivo decorre daí que se desencadeiam ações de irracionalidades, insubmissas à razão, como bactérias em incontido e acelerado processo de proliferação, a violência se alastra, rebaixando o homem à semelhança de animais inferiores, que só agem por instinto. Consequência. Consequentemente, essa emoção desenfreada reduz as capacidades racionais, gerando um desequilíbrio psicossocial ao indivíduo, que lhe oblitera a percepção entre o que seja defesa e agressão, bem como da intensidade requerida destas demandas.
A exemplificação. A pedagogia hollywoodiana, ministrada em filmes de ação, guerra e crimes, estimula exacerbadamente tais tendências inatas à violência, de forma análoga ao ato de acelerar a queda livre de objetos já fortemente atraídos pela gravidade. Pois bem, então agora escolhemos aqui um elemento coesivo para a construção de nossa conclusão, para fazer os arremates de nosso pensamento. Conclusão. Ao descortinar-se o proscênio de raciocínios ora tecidos, depreende-se que o revide inclui todos os envolvidos em uma categorização de agressores, que logo serão novamente vítimas. O sentimento de vingança torna-se um fluxo e refluxo repetitivo, iludindo ao que toma esse veneno de maneira que ele se sinta como se o estivesse dando a outro. Dessa forma, urge entender que criar condições de tolerância é, na realidade, plausível para a manutenção, ainda que em certa medida, da paz e do bem-estar individual e também coletivo. Pois bem, quando falamos em arremate ou arte final, temos em vista os ajustes que sempre são necessários para o texto. Então, aqui, atribuiríamos um título, não confunda título com tema. O título é o nome que você dá para a sua criação textual. E aqui intitulamos como Vilões e Vítimas no Espelho. Pois bem, agora vamos então para um processo de revisão. O fenômeno natural, já aceito pelas ciências antropológicas, de que a violência gera mais violência ainda, pode ser constatado em todas as esferas do comportamento social humano. Pois bem, pensamos aqui, observamos, como visto no vídeo inicial, há momentos que nós precisamos passar a borracha, precisamos ajustar certos traços, e então aqui observamos, levamos em consideração algum aspecto gramatical, se as ideias estão adequadas ao que pretendemos dizer, e então avançamos. Isto se dá em virtude de que há, potencialmente em cada ser humano, forte predisposição à violência. E, ao ser estimulada, então aqui poderíamos colocar este elemento separado como um, um evento explicativo, que por fatores externos ou internos, então mais um elemento interpolado, vem à tona quando falham a educação, o autocontrole ou alguma restrição de revide. Pois bem, observamos aí e avançamos para a questão da consequência. Decorre daí que se desencadeiam ações de irracionalidades ou ações de irracionalidade. Poderíamos colocar aí, quem sabe, no plural. Insubmissas à razão. Como bactérias, aqui fazemos nossa comparação, como bactérias em incontido e acelerado processo de proliferação, a violência se alastra, rebaixando o homem à semelhança de animais inferiores que só agem por, na escrita inicial havia se colocado extinto, porém extinto quer dizer acabado, que não há mais. E a intenção, como foi lido a princípio, é instinto, ou aquela tendência natural inata que há dentro de cada ser vivo. Então, trocamos aqui extinto por instinto. Fizemos o reparo. Consequentemente, esta emoção desenfreada
reduz as capacidades racionais, gerando um desequilíbrio psicossocial, e tínhamos ali colocado ao homem, fazemos a correção para no indivíduo, que lhe oblitera a percepção entre o que seja defesa e agressão, bem como da intensidade requerida dessas demandas. Observamos aí alguns aspectos, avançamos. A pedagogia hollywoodiana, ministrada em filmes de ação, guerra e crimes, estimula exacerbadamente tais tendências inatas à violência, de forma análoga ao ato de acelerar a queda livre de objetos já fortemente atraídos pela gravidade. Conclusão. Ao se descortinar o proscênio de raciocínios ora tecidos, depreende-se que o revide inclui todos os envolvidos em uma categorização de agressores que logo seria constatado ou como vítimas. O sentimento de vingança torna-se um fluxo e refluxo repetitivo, iludindo ao que toma esse veneno, de maneira que ele ele seja visto como se estivesse dando a outro. Então, observe, vamos observar aqui se há alguma necessidade de revisão, e aí avançamos. Dessa forma, urge entender que criar condições de tolerância é, na realidade, plausível para a manutenção, ainda que em certa medida, da paz e do bem-estar individual e também social. Muito bem, trabalhamos aí também no encontro passado com um outro tema, as penitenciárias no Brasil. Vamos aqui ampliar um pouquinho este quadro e vamos então observar que estabelecemos uma tese, uma pergunta hipotética de será que? E obtivemos uma resposta declarativa que um problema marcante no sistema prisional brasileiro é a omissão do Estado em prover de fato e de direito condições favoráveis à ressocialização do apenado egresso. Isto se dá, então observe, agora apresentamos a causa. Isto se dá porque, diante das estatísticas alarmantes que revelam um aumento incontinente do número de encarcerados, o poder público passa a desacreditar na ferramenta que aparentemente falha na precaução do crime. Dessa forma, fracassa também a profilaxia do crime. Mas observe que nós já havíamos falado sobre prevenção. Então, aqui, trocaríamos este fracassa também a profilaxia do crime, consertando para fracassam também os programas de ressocialização. Somado a isso, exala-se a percepção de ser em vão aplicar recursos conforme exige a eficaz demanda dessa ação, além de, naturalmente, não conferir grande visibilidade política. Pelo declinar das abordagens apresentadas acima, chega-se à ilação de que o Estado não se apresenta disposto a buscar soluções efetivas aos problemas da carceragem no Brasil. Estima-se, então, que uma ideia viável seria a privatização desse setor, à semelhança do que já ocorre em outros países, e onde o apenado participa trabalhando para o custeio parcial de sua condição. Então, ali faltou o
nós colocaríamos e onde o apenado participa trabalhando para o custeio parcial de sua condição. Pois bem, na próxima aula nós vamos avançar para modos alternativos da assertação. Vamos ver também alguns outros tipos de desenvolvimento argumentativo que não seja o de causa e consequência. E iremos praticar o que aprendemos até então. Espero que você tenha gostado. Até logo. Foi um prazer revê-los.